Vamos lá. Hoje a gente vai fundo numa das peças de engenharia mais famosas e, vamos ser sinceros, às vezes mais polêmicas da BMW, o sistema Vanos. Para quem é entusiasta da marca, essa palavra, Vanos, significa muita coisa. Evoca tanto a ideia de performance quanto aquela pontinha de preocupação, não é mesmo? Bom, a nossa missão aqui é justamente desvendar o que está por trás disso tudo. Olha, todo projeto de motor a combustão começa com essa questão, esse dilema. Como é que se consegue o melhor dos dois mundos? Sabe, aquela potência máxima para quando se pisa a fundo na estrada, mas ao mesmo tempo ter eficiência e suavidade para rodar na cidade e no dia a dia. Por muito tempo, isso era uma escolha. Um lado sempre saía perdendo. E aqui a gente consegue ver bem o tamanho do problema. Com o comando de válvulas fixo, não tem meio termo. O motor fica amarrado numa configuração só. Se ele é feito para ser econômico e suave na cidade, em baixa rotação, ótimo. Mas pisa na estrada ele parece que está sem fôlego, sabe? Meio sufocado. Agora faz o contrário. Otimiza ele para potência máxima, para voar na pista. Aí no anda e para do trânsito o carro engasga, a marcha lenta fica toda irregular e ele vira um beberrão. Era um ou outro. E foi exatamente aqui que a engenharia da BMW entrou em cena para basicamente quebrar essa regra. Eles apresentaram uma solução bem inteligente para esse dilema que já durava décadas. Vamos entender como eles conseguiram juntar esses dois extremos. Então, afinal, o que é o tal do Venus? A sigla é alemã, claro. Variable Nockenwallensteuerung. Traduzindo de forma simples, é um controle variável do comando de válvulas. Na prática, é um sistema que deixa o motor mudar em tempo real o momento em que as válvulas abrem e fecham. É como se o motor tivesse vários prefixos de comando diferentes, um para cada situação, otimizando a respiração dele a todo momento. E o pulo do gato, o segredo de tudo, é esse aqui: a pressão do óleo do motor. Com o Vanos, o óleo deixa de ser só um lubrificante para virar também um fluido hidráulico. Ele é a força, é o músculo que faz todo o ajuste mecânico acontecer. A precisão do sistema inteiro depende da qualidade e da pressão desse óleo. Aqui, a gente vê a cadeia de comando é bem fácil de entender. São 3 passos. Primeiro, o cérebro, que é a central eletrônica do motor, a DME, como a BMW chama. Ela lê um monte de sensores e decide, ok, para agora o tempo de válvula ideal é esse. Segundo, ela manda um sinal para o porteiro, que é o solenoide do Vanos. Ele nada mais é que uma portinha que direciona o fluxo de óleo. E terceiro, o ajustador. Essa pressão de óleo empurra um pistão com umas engrenagens em espiral que literalmente giram o comando de válvulas, adiantando ou atrasando o tempo dele. Simples e genial. E é claro que a tecnologia não parou no tempo. A evolução foi bem grande. Começou lá em 92, com o Single Vanos, que só mexia no comando de admissão. Aí em 99 veio o Double Vanos, que passou a controlar tanto a admissão quanto o escape, o que deu um ajuste muito mais fino. Mas o grande salto mesmo foi a partir de 2004, quando juntaram o Vanos com o Valvetronic. Aí o motor passou a controlar não só quando as válvulas abrem, mas também o quanto elas abrem. É o controle total da respiração no motor. Pois é, mas como tudo que é muito sofisticado na mecânica, essa complexidade toda pode trazer seus próprios desafios. Com mais peças se movendo, mais vedações e essa dependência toda da pressão do óleo, bom, aí surgem os pontos que podem falhar com o tempo. Vamos dar uma olhada nos mais comuns. E como é que se percebe que o Vanos pode estar com problema? Os sintomas são exatamente a perda daquela otimização que o sistema deveria dar. Perder força em baixa rotação é um clássico, porque o motor não consegue adiantar o comando como deveria. A marcha lenta fica quadrada, o carro dá umas engasgadas na aceleração, o consumo de combustível sobe e, claro, pode aparecer aquele barulho metálico parecendo um chocalho, o famoso Vanos Rattle. É um sinal claro de desgaste lá dentro. E um dos principais culpados costuma ser o solenoide. Ele pode falhar de duas maneiras. De um lado, tem o anel de vedação. É uma borrachinha simples que, com o tempo, calor e óleo, resseca e racha. Quando isso acontece, a pressão do óleo escapa por ali e o sistema simplesmente perde a força para fazer o ajuste. Do outro lado, o próprio solenoide pode entupir com borra de óleo, principalmente se as trocas não forem feitas direito. Aí ele fica lento, preguiçoso ou simplesmente trava. Mas calma, o cenário não é só de problema. Ter a informação correta é a melhor ferramenta. Então vamos mudar o foco. Em vez de só falar de falha, vamos falar de solução, de como prevenir isso tudo e colocar a evolução da engenharia em perspectiva. Então, a palavra-chave é prevenção. Manter o Vanos saudável é bem mais simples do que parece. Regra número 1, a mais importante de todas: troca de óleo. Rigorosamente em dia, a cada 10 mil quilômetros e sempre com óleo sintético de boa qualidade, aprovado pela marca. Outra dica de ouro: trocar preventivamente os anéis de vedação a cada 80 mil quilômetros.
É um serviço barato que evita uma dor de cabeça enorme. E, claro, ouvir o motor. Qualquer barulhinho novo é um sinal para investigar. Para a gente entender como as coisas mudam, olha só essa comparação. O motor N20 da geração F30 contra o seu sucessor, o B48 da G20. A primeira coisa que salta aos olhos é o bloco do motor, que passou de Open Deck para Closed Deck. Na prática, isso quer dizer que o B48 já nasceu muito mais parrudo, muito mais preparado para quem gosta de tune. E repare como o ponto fraco mudou. No N20, a grande preocupação era uma peça mecânica, as guias de plástico da corrente. Já no B48, a complexidade foi para eletrônica, para o módulo de gerenciamento de calor. E isso nos leva a um ponto bem interessante. A complexidade da engenharia não sumiu, ela só mudou de lugar. O desafio do Venus é mecânico e hidráulico. Peças se movendo, vedações, pressão de óleo. Já o desafio de sistemas mais novos, como esse módulo de gerenciamento de calor, é eletrotérmico. Ou seja, como fazer eletrônicos supersensíveis sobreviverem num dos lugares mais quentes e agressivos do carro. No fim das contas, toda essa engenharia super complexa tem um objetivo muito claro. Como diz essa citação de um manual da própria BMW, o que torna os motores da marca tão especiais é essa capacidade de respirar do jeito certo em qualquer situação. Sistemas como o Vanos e o Valvetronic são basicamente os pulmões e o diafragma que permitem essa respiração perfeita. E o resultado é aquela combinação que todo mundo gosta: potência e eficiência. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Essa busca sem fim por mais performance, por mais eficiência, que resulta em sistemas como o Vanos, será que ela sempre justifica a complexidade e os custos de manutenção que vêm junto no longo prazo? Esse é o equilíbrio delicado da engenharia automotiva hoje em dia e uma questão que todo dono e todo entusiasta acaba tendo que encarar.